Provavelmente somos expostos todos os dias a vários desses agentes cancerígenos. Pode ser que células cancerosas se formem continuamente em nosso organismo. Mas, à medida em que aparecem, essas células seriam eliminadas por nosso sistema imunológico. Os cientistas ignoram porque essas células, às vezes, escapam das defesas de nosso organismo, formando cânceres. Fatores hereditários, o estado geral de saúde, a alimentação e o estresse poderiam explicar esse fenômeno. O câncer ainda é um enigma, mas graças ao rápido progresso das pesquisas, os mistérios que o envolvem vão desaparecendo pouco a pouco. 50% dos cânceres estão ligados, de uma maneira ou de outra, a nosso modo de vida. O fumo e o álcool influem diretamente no câncer dos pulmões e do estômago. Mas, de um modo geral, a identificação das substâncias cancerígenas é muito complexa. Houve uma espécie de fobia coletiva nos anos 60 e várias centenas de produtos foram considerados perigosos e tirados do mercado. Havia entre essas substâncias uma série de corantes sintéticos, como os que entram na composição das cerejas ao marrasquino, dos bombons e dos batons. Depois disso, reconsiderou-se a maneira como foram feitos os exames de toxicidade. Doses maciças foram administradas a animais de laboratório durante períodos muito longos. Admitia-se que qualquer substância nociva em altas doses o seria também, inevitavelmente, em doses bem menores. Em seguida, introduziu-se a noção de risco aceitável, e a maioria das substâncias que haviam sido retiradas do mercado foram novamente autorizadas. O mesmo fenômeno produziu-se recentemente com os poluentes atmosféricos, e atualmente houve uma verdadeira psicose coletiva nos Estados Unidos em relação ao amianto. É difícil encontrar o equilíbrio entre as pressões da massa assustada e a lucidez dos cientistas. Mas é pouco provável que se consiga eliminar as milhares de substâncias potencialmente cancerígenas utilizadas atualmente. Na luta contra o câncer, a prevenção é fundamental, assim como o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a moléstia for detectada, maior a chance do tratamento ser eficaz. Ainda hoje, a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia constituem as primeiras linhas de defesa contra o câncer. A descoberta de um câncer durante um exame médico de rotina não é nada agradável. Mas, atualmente, está longe de ser uma condenação à morte. Há 20 anos, vem se desenvolvendo toda uma bateria de tratamentos anticancerígenos. Esses tratamentos permitem combater com êxito inúmeros cânceres. A escolha de uma terapia depende, sobretudo, da agressividade do câncer e do estágio de seu desenvolvimento. Quando o câncer se limita a um tumor bem localizado, o tratamento mais apropriado é a cirurgia. Quando extirpa um tumor canceroso, o cirurgião deve tomar cuidados especiais. Deve, a todo custo, evitar que as células do tumor se espalhem pelo corpo do doente. Uma única célula cancerosa que se desprenda acidentalmente do tumor pode proliferar, formando um novo foco canceroso. Para ter certeza de que todas as células cancerosas foram eliminadas, o médico retira também uma camada de tecidos sadios em redor do tumor. A cirurgia de certos tumores, como o da próstata, pode se tornar muito mais fácil com uma nova técnica, a hormonoterapia. A hormonoterapia consiste em administrar hormônios sintéticos ao paciente durante alguns meses antes e depois da operação. Sua ação é contrária aos hormônios sexuais masculinos. Os hormônios sexuais masculinos favorecem o crescimento e a disseminação do câncer da próstata. Já os hormônios sintéticos fazem diminuir consideravelmente o volume da próstata e do câncer que ali se encontra. Assim, o tumor pode ser retirado com mais facilidade. A perda de sangue na cirurgia e os riscos de afetar as funções sexuais do paciente são reduzidos.
Administrando esses hormônios durante 6 meses depois da operação, reduzem-se os riscos de recaída ou de disseminação do câncer. Quando um câncer espalha-se de seu órgão de origem para toda uma região do corpo, a cirurgia torna-se impraticável. Recorre-se então à radioterapia. A radioterapia baseia-se na sensibilidade das células vivas à radiação emitida por corpos radioativos como o cobalto-60. Essas radiações penetram no interior das células e seccionam as longas moléculas de ácido desoxirribonucleico, ou ADN, dos genes. Esses genes, que regem normalmente a atividade das células, tornam-se inativos. As células, então, perdem a capacidade de se dividir e morrem. Ao contrário do cirurgião que só extirpa o tumor, a radioterapia atinge tanto as células sadias quanto as cancerosas. Felizmente, as células sadias são mais capazes de reparar os danos causados pelas radiações do que as células cancerosas. Depois de uma exposição ao cobalto-60, os tecidos sadios formam-se de novo, enquanto que os tecidos cancerosos podem ter sido destruídos. Embora nem sempre elimine o câncer, a radioterapia pelo menos retarda sua progressão e atenua seus sintomas. Mas a radioterapia perde sua utilidade quando o câncer formou metástases em várias regiões do corpo. As metástases são cânceres secundários que se formam a partir do foco canceroso principal. Elas provêm de células cancerosas que se desligaram naturalmente do tumor. Essas células são levadas pela circulação sanguínea e pelos vasos linfáticos numa verdadeira rede de canalizações. Nessas canalizações, que se espalham pelo corpo, estão distribuídos gânglios linfáticos que agem como filtros ao recolher as células cancerosas. A maioria dessas células morrem, mas algumas podem sobreviver e formar um novo foco canceroso. Depois que um câncer forma metástases, elas podem continuar a crescer até o estágio do câncer generalizado. A quimioterapia é, então, o único recurso. Esta técnica baseia-se na administração de drogas que matam as células cancerosas ou freiam seu desenvolvimento. Atualmente, existem cerca de 40 drogas anticancerígenas. De origem sintética ou natural, essas substâncias possuem uma característica comum. Elas atacam principalmente as células de divisão rápida, como as células cancerosas, e poupam a maioria das células sadias, que se dividem mais devagar. Um medicamento anticâncer deve matar 1 bilhão de células, que é o número contido num tumor